O João Deus tinha uma intuição musical, já não sabia música como todos nós, não é? Mas ele era um músico extraordinário. Começou a tocar connosco, tinha 13 anos. Lembro perfeitamente de quando fui falar com a mãe, convidar o filho, a dizer, digamos, que o filho ia tocar connosco. A mãe dizia, mas vocês... Já éramos um grupo, enfim, que tínhamos mais, tocávamos mais vezes e mais noitadas, etc. Noitadas a tocar, obviamente. E a mãe, e ele, o João Deus, só tinha tocado nos grupos, já de brincadeira. E a mãe dizia, mas ele aqui não é uma criança, tu prometes-me que vais tomar conta dele. Ele tinha 13 anos, era muito jovem, mas tinha uma habilidade e era um músico extraordinário. Lembro-me de estarmos a ensaiar uma música na altura dos Dave Clark Five, que tinha uns coros com primeiras e segundas vozes, e ele nessa altura já estava lá a tocar connosco há um ano, mas tinha bem uns 14 anos, e ele é que ele é que liderou o ensaio da música, indicando as vozes, a primeira, a segunda, a terceira, e isso com 14 anos. Ele tinha uma habilidade extraordinária e uma intuição musical realmente fora do completamente despassarado. E nós na altura instituíamos as multas, quem ficava atrasado aos ensaios tinha uma multa que descontávamos nos serviços que íamos fazer a seguir, dias que ganhávamos. E o João estava sempre a ser multado. E eu lembro de uma vez da mãe me ter telefonado e dizer, isto não se faz uma criança. Vocês estão descontando o dinheiro, não se faz uma criança. Mas ele era completamente despistado, mas tinha um espírito de humor também fantástico, era um indivíduo divertido, mas que era completamente despassarado. Mas isso, os grandes músicos, os artistas, normalmente têm essa faceta.